Ultimamente, vemos uma grande preocupação do mercado em relação ao aumento da inflação em diversos países. A maioria dos economistas considera esse movimento temporário, isso devido à recuperação econômica e também às tensões no mercado de commodities. Mas será que a inflação ela é realmente a nossa inimiga? O que fazer então para proteger o nosso poder de compra diante desse cenário atual? Hoje, nós vamos entender um pouco mais sobre tudo isso e sobre quais são os impactos no nosso dia a dia. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. De maneira geral, inflação é um termo utilizado por economistas para se referir ao aumento generalizado nos preços de produtos e serviços de um país. Esse índice é calculado a partir de uma cesta de bens mantidas pelo IBGE e apurado através de uma análise nas alterações dos preços dentro dessa cesta. No Brasil, o índice oficial para medir essa variação é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou IPCA. Entretanto, essa cesta generalizada não serve para casos específicos. Afinal, nem todo mundo consome os mesmos bens que estão especificados nessa cesta do IBGE. Mesmo assim, essa técnica é utilizada por vários países para medir essa variação de preço. Por exemplo, nos Estados Unidos, o índice semelhante ao IPCA é o CPI. Bom, mas de que forma esse aumento de preços realmente impacta o nosso dia a dia? E será que ele tem alguma relação com a diminuição do poder de compra do consumidor? Na verdade, a inflação só representa a diminuição no poder de compra do consumidor caso o salário dele não seja reajustado na mesma proporção, ou quando os investimentos na economia possuem a rentabilidade abaixo do aumento inflacionário. Mas então, será que a inflação é ruim? O que muitos não sabem é que em níveis controlados, a inflação é saudável para a economia e, portanto, desejável. Para exemplificar melhor, podemos tomar como base a teoria da curva de Phillips, criada pelo economista William Phillips. Ela relaciona inflação ao nível de emprego e demonstra que aumentos inflacionários geram uma baixa no nível de desemprego. Isso ocorre porque uma das consequências do aumento do consumo é a inflação. Portanto, fica intuitivo imaginar que há pessoas consumindo. Se as pessoas estão consumindo, faz-se necessário mais mão de obra para produzir e ofertar, e, consequentemente, menos desemprego. Por outro lado, quando um país apresenta deflação ou inflação negativa, isso demonstra que os seus índices econômicos não estão de acordo com o fluxo econômico ativo. Isso acaba gerando muitas vezes um nível de desemprego, uma diminuição dos salários nominais e do consumo e, consequentemente, uma estagnação econômica. E esse evento foi visto recentemente pela primeira vez no Brasil. A chegada da pandemia da Covid-19 culminou numa estagnação dos fluxos econômicos e, consequentemente, uma má performance da economia. Resumindo, o ideal é ter uma inflação controlada, nenhuma hiperinflação, nem uma deflação. Diante de tudo isso que falei, fica claro que inflação é um termo atrasado. Isso porque ela reflete um sintoma, com causas no passado e consequências hoje no presente. Os efeitos inflacionários possuem causas já conhecidas e são denominados conjunturais quando vêm de eventos passageiros e estruturais quando vêm de eventos contínuos, podendo ambos ter sido datados de meses ou até anos atrás. Um fator conjuntural pode ser exemplificado pela ausência de equivalência entre oferta e demanda. E ele é considerado passageiro porque em algum momento existe o ajuste entre os produtores e consumidores, fazendo com que os preços voltem a patamares normais. Esse evento é tão recorrente no nosso cotidiano que recentemente podemos citar o exemplo dos Estados Unidos, onde tivemos com o preço das commodities, como milho, soja, petróleo. As geadas nos Estados Unidos destruíram os depósitos onde eram armazenados esses produtos, fazendo com que boa parte dessa produção fosse perdida, portanto, tendo um desajuste entre a oferta e a demanda que continua a mesma. Dessa forma, o aumento no preço dos insumos para se produzir algum produto foi repassado ao consumidor. Vale ressaltar que mesmo o fator sendo conjuntural, ele pode permanecer por muitos anos. Já os fatores estruturais, eles fazem parte da estrutura da economia, assim como o nome já disse. Portanto, eles não são passageiros. Portanto, a inflação pode estar muito além do nosso controle. Mas isso não significa que não existem medidas possíveis a serem tomadas para proteger os seus investimentos desses efeitos. Como o objetivo dos investidores é justamente aumentar o seu poder de compra no longo prazo, é extremamente importante que os seus investimentos estejam rendendo acima desse índice, da inflação. Por exemplo, se a rentabilidade dos seus investimentos estiver abaixo da inflação, significa que o seu retorno real foi negativo. E como a maioria dos juros de títulos de renda fixa permanecem os mesmos até o vencimento,
conforme o aumento da inflação, eles acabam perdendo um pouco do seu poder de compra. Em um cenário atual como temos agora, de baixos juros e alta inflação, se o seu dinheiro estiver investido de forma pós-fixadas em produtos de renda fixa como LCIs, LCAs e CDBs, parece estar tendo rendimento, mas tome muito cuidado, seu poder de compra está sendo corroído pela inflação. Portanto, é fundamental a ajuda de um profissional para te ajudar a alocar os seus recursos de uma forma estruturada e proteger da inflação, evitando grandes perdas. Lembrando que a projeção do mercado para a inflação nesse ano é acima de 6%, e que mesmo com o aumento da taxa do CDI, é importante ficar atento à performance da sua carteira. Se você tem dúvida do retorno real dos seus investimentos, fale com o assessor Blue 3, será um prazer te ajudar nesse momento. Caso ainda tenha ficado alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários. Meu nome é Marcelo Teodoro e fica aqui meu muito obrigado.